A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus, estamos aqui mais um dia que o Senhor nos concede. E a palavra de Deus fala assim, que esse dia que o Senhor fez, nós temos que se regozijar nele. Aleluia. Esse é o dia que o Senhor fez, para a minha e para a sua vida. Amém? Aqui, irmãos, Josué capítulo 11, vamos continuar o estudo do livro de Josué, né? Livro histórico, aleluia. O capítulo 11, ele tem 23 versículos. E um tema aqui maravilhoso: outras vitórias de Josué. Aleluia. Deus deu ordem, Deus deu um mandamento, Deus deu uma orientação, uma direção para que Josué viesse a obedecer. Nós, pensando e lendo e vendo os capítulos anteriores, nós vemos que houve momentos que Josué perdeu uma batalha. Josué teve um momento que ele teve que ajuntar o povo para ver onde estava o erro, para tirar o erro, para ele poder continuar, irmãos, e vencer. Há momentos da sua vida e da minha, nós temos que parar, falar, perguntar: Deus, o que nós estamos fazendo de errado para que as batalhas, as conquistas nossas não aconteçam? E o Senhor, irmãos, aleluia, que é maravilhoso, que é Pai, que a Bíblia fala que Ele corrige aquele que Ele ama, Ele vem na sua palavra e nos fala, e nos orienta. Aí nós tomamos uma atitude de perdão, de perdão a Ele, de abandono de pecado, aleluia. A Bíblia fala assim que tudo o que fizerdes prosperará. Irmãos, essa é a nossa fé, aleluia. Essa é a fé que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, aleluia. E é servir ao Senhor e vencer os obstáculos, vencer as dificuldades, vencer as afrontas, vencer as investidas do adversário, vencer nós mesmos, irmãos, que é uma luta diária, aleluia. E aqui vemos aqui o capítulo 11, fala assim, ó, outras vitórias de Josué. Louvado seja Deus. Sucedeu depois disto que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Siron, ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul, de Kineret, nas planícies em Narof Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente, do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao ferezeu, ao jubiceu, nas montanhas, ao eveu, ao depé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes todos os seus exércitos, como eles, muito povo e multidão, como a areia que estava na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Olha, irmãos, o inimigo, quando ele vê falar da sua vitória, e ele sabe da sua vitória, porque Deus mostra, aleluia, aquilo que você busca em Deus, irmãos, no escondido, na oração, na leitura da palavra, ali clamando, ali orando, na escondida, quando chega diante da batalha, Deus ele te honra e todos ficam conhecendo. E o inimigo, sabendo disso, irmãos, ele quer se agrupar melhor, ele quer se preparar melhor para tentar nos pegar numa fraqueza, numa falha, numa brecha. Irmãos, temos que ter consciência que temos que o soldado de Cristo, diz a palavra do Senhor no livro de Timóteo, não milita contra as coisas dessa vida. Nós não podemos, irmãos, parar, tirar o foco de Deus, da sua palavra, e militar com as coisas dessa vida, que venha nos parar, venha tirar o foco nosso, irmãos. Temos que caminhar. Irmãos, a obra de Deus ela tem que ser a prioridade para a gente fazer. Aí as demais coisas, irmãos, buscar o meu reino e a minha justiça, diz a palavra, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, você fazendo para Deus primeiro, você honrando a Deus primeiro, você dando para Deus primeiro, você ofertando para Deus primeiro com alegria, irmãos, as demais coisas Ele vai te abrir as portas. A Bíblia fala assim, ó, agrada-te o Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso é promessa de Deus, irmãos, aleluia. O versículo aqui, ó, de número 6, fala assim, disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei a todos feridos, diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos aleijarás, e os seus carros queimarás a fogo,
Então Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles a águas de Merom e atacou-os de repente. Oh, glória! Versículo 8: E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até o grande Sidom, até o Misrefote, Maim, e até o vale de Mispa, até o oriente, e os feriram até lhes deixar nenhum vivo. Aleluia! E fez assim, 9, Josué, como o Senhor lhes disse, aos seus cavalos inutilizados e aos seus carros queimou. Irmão, quando a igreja, quando nós consultamos ao Senhor, irmãos, pedimos o seu conselho, oramos, há momentos, irmãos, que você fala com Deus, que você pede, que você ora, na hora Deus não te dá resposta, irmãos, porque Ele quer de você e de mim, irmãos, uma total dependência dEle, da orientação dEle, da direção dEle. Aleluia! Nós já sabemos pela palavra, irmãos, que a Bíblia fala assim, que nós somos mais do que vencedores. Mas, irmãos, a minha vida, a nossa vida tem que entender que nós temos que viver, irmãos, constantemente na observância da palavra, na oração, pedindo que o Espírito Santo fale, o Espírito Santo direcione, o Espírito Santo conduza, o Espírito Santo nos dê a estratégia, a sabedoria. Há momentos que você vai ter que ficar quieto, para que você veja o livramento do Senhor. Há momentos que você vai ter que gritar, irmãos, como foi Josué aqui, ó, para que as muralhas caiam. Irmãos, há momento que Deus vai dar uma estratégia diferente. Irmãos, isso é algo que tem que ser vivido, experimentado. A Bíblia fala assim que tem que experimentar qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Cada um, Deus vai fazer de uma forma, irmãos. A experiência que nós temos aqui junto com a pastora Silvia é de uma maneira. Aleluia. Deus trabalha, irmãos, através da fé. E Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece, irmãos. Ele não dá nada maior. Isso eu estou pregando para mim hoje, irmãos. Nesse estudo aqui. Maior do que a gente possa aguentar. O corpo nosso é fraco, irmão. Jesus falou assim, o espírito está pronto, mas o corpo é fraco. Mas Deus, como Pai, como Senhor, Ele chega no momento oportuno e muda o quadro, muda a história, dá a vitória, irmãos, para que o santo e precioso nome dEle seja glorificado na nossa vida. Aleluia! Versículo aqui, ó. Bendito seja o nome do Senhor. 12. Então Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés seu servo. 13. Tão somente não queimaram os israelitas cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou, todos os despojos dessa cidade, e os gados, e os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, que lhes os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou Josué, e assim Josué fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Irmãos, isso aqui é algo importante que nós temos que aprender, irmãos. Não mudar nada do que está escrito na Bíblia Sagrada. Na história de Jericó, capítulo 7, ali Acã, ele quis mudar, fazer do jeito dele, algo. Irmãos, e não era permitido pegar nenhum despojo. Deus o feriu, irmãos. E ele e toda a sua família morreram. Foi colocado montões de pedra. Depois disso, irmãos, Deus falou assim, agora vocês vão pegar os despojos e vão levar para Israel. Prata, ouro. Irmãos, Deus faz às vezes as coisas, permite as coisas, para ver a conduta do povo. Se nós vamos obedecer, uns vão ficar no meio termo ou vão virar as costas. Deus sabe, irmãos, Deus conhece, Deus esquadrinha, Deus examina o meu e o seu coração. Ele, irmãos, quando você, como nós, a Bíblia fala que o reino dos céus é ganhar da força. Nos esforçamos a pôr em prática, a buscar aquilo que está escrito na palavra. Há momentos, irmãos, que bate a fraqueza, sim, bate.
algo que quer nos parar, nos desanimar. Isso, irmãos, é humano, mas nós temos que olhar pela palavra, temos que olhar para o que Cristo fala, temos que olhar para o que Cristo está falando agora, levantarmos na força do Senhor e não parar, não recuar, porque aquele que se recua, diz a palavra, minha alma não tem prazer nele. Irmãos, Deus te chamou, te mandou fazer algo na obra dele, vamos fazermos. Ah, irmãos, o cerco, as dificuldades externas, seja na área material, financeira, familiar, não sei, irmãos, não sei, estão nos cercando, parece que são maiores do que aquilo que eu posso fazer, está nas minhas mãos, mas cremos que o Deus de Israel, que é o nosso Deus, ele do pouco que tem na sua mão, que é a sua fé, ele vai multiplicar. Irmãos, as pessoas vão ter que ver um milagre na minha vida e na sua. Deus hoje fala isso para mim, irmãos. Fala isso para nós. As batalhas, as investidas, as adversidades, a resistência da vida. E são muitas as adversidades, irmãos. O Senhor vai te dar a vitória em todas. Mas aprendemos aqui com Josué, irmãos, ó. Nenhuma só palavra que foi dito através de Moisés, ele deixou de cumprir. Cumpra, irmãos. Faça, irmãos. Tá difícil. Eu vou dizer a mesma coisa aqui para mim também, para a pastora Silvia, tá difícil. Mas Deus é fiel, irmãos. Deus conhece a sua estrutura, diz a palavra de Deus, e lembra que nós somos pó. Deus não dá nada maior do que você possa suportar. Nós temos que colocar nossa confiança nele, acreditar nele, mesmo não vendo. Mas Senhor, eu não vou parar, o Senhor vai ser comigo, o Senhor vai colocar por terra todos os inimigos, aleluia. Versículo aqui 16, assim Josué tomou a toda aquela terra, as montanhas, todo o sul, toda a terra de Gósen, as planícies, as campinas, as montanhas de Israel e as suas planícies. 17, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, ao vale do Libano, ao pé do monte de Hermon, também tomou todos os seus reis, os feriu e os matou. 18, por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. 19, não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus moradores de Gibeão, para guerra, os tomaram todos. Irmãos, os adversários, sabendo do nosso Deus, irmãos, nunca vão querer ser próximos de nós. Vão querer sempre tentar nos pegar em alguma fraqueza, em alguma falha, em algo que nós viemos a deixar para tentar entrar, irmãos, e fazer um estrago, como foi assim com a vida de Acã. Irmãos, aqui nos ensina esse capítulo 11, que Josué, você, o Josué de Deus hoje, aí na sua congregação, na sua casa, no seu trabalho, você tem que estar, irmãos, constantemente ligado no Senhor, ligado na sua palavra, ligado na providência, ligado na dependência de Deus, ligado, irmãos, mesmo que não pareça que tenha força. Há momentos, irmãos, que o limite da gente parece que chega no máximo, irmãos, e nós vivemos isso. Deus permite, irmãos, mas não neguemos a nossa fé, não recuamos, porque fiel é aquele que prometeu, irmãos. Às vezes, irmãos, parece que acontecendo com Lázaro, a morte chegou na família de Lázaro, irmãos. Lázaro estava morto, as suas irmãs mandaram avisar Jesus. Jesus falou assim, eu vou lá. E veio em paz, irmãos, tranquilo. Irmãos, passados-se 4 dias, o povo ali falando, Jesus falando com eles, irmãos, assim, Jesus chorou. Quando Jesus fala, Lázaro, sai para fora, aconteceu um milagre. Irmãos, às vezes a situação, a adversidade, o problema, a luta, a causa, a batalha parece que está perdida, irmãos. Aos meus olhos, aos seus olhos, mas nos olhos do Senhor, irmãos, ele está entrando para mudar o quadro. Ele está entrando para bater o inimigo. Ele está entrando para mudar a história, para te dar a vitória por completo, irmãos. Irmãos, e a nossa vida, o nosso bom trato, o nosso andar, o nosso falar vai dizer quem é Deus na nossa vida, irmãos. Tiago 3,13. Irmãos, Deus é o Senhor. No Salmos
137, verso 6, se não fala a memória, fala assim, e dificuldade tiveram, mas clamaram ao Senhor. Irmãos, dificuldade vai vir, problema vai vir, adversidade vai vir, lutas nessa terra, nós vamos ter angústias, mas Deus, o Senhor, é conosco, é com a igreja. Não arrede o seu pé, irmãos. Tá difícil, vai para a casa do Senhor orar, fortalecer. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra do Senhor. Ore, clame, peça. Irmãos, nunca estou conseguindo nem joelhar. Ore sentado. Deite no chão se for preciso e ore. Fale com ele de pé, mas não deixe de clamar. Fale para Deus, diga para Deus: Senhor, as minhas forças parecem que estão pequenas, mas eu creio que o Senhor vai mudar essa situação. Irmãos, do nada, aonde não tem, Deus vai fazer existir, irmãos, porque Ele não pode negar a sua palavra. Aleluia. O versículo aqui 20 fala assim: porquanto ao Senhor vinha o endurecimento dos seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos, e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e os extirpou as naquins da montanha de Hebron e de Debir e Anabe e todas as montanhas de Judá e todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Viu, irmãos? Do Senhor é Deus. Vinha o endurecimento do coração deles para eles irem contra Israel. Hoje, irmãos, Deus me fala que me ministra através do Espírito Santo que está acontecendo situações na sua vida e também na minha, irmãos, que Deus está endurecendo o coração de pessoas para vir contra você, para falar, para cobrar, para dizer, para ficar ali, irmãos, como se estivesse te acelerando. Ali, irmãos, querendo tirar a sua paz. Mas vem do Senhor isso, irmãos. Vem do Senhor. Deus está provando a sua conduta, a sua caminhada, a sua fé nele. Mas, irmãos, mas aqui a Bíblia fala que Josué os destruiu totalmente. Porque Josué não estava confiando no braço seu, mesmo que tivesse muitos homens para a guerra, mas no Senhor que pelejava por ele, irmãos. Irmãos, Deus quer fazer, Deus quer operar, Deus quer agir, Deus quer trabalhar, Deus quer operar o milagre, mas depende da sua posição de fé, da sua conduta. Você se levantar e falar: Senhor, eis-me aqui. Não estou aguentando, Jesus. Às vezes, irmãos, isso acontece comigo, aqui com a minha esposa, a gente chega para ele e fala assim: eu estou no limite. Parece que não vai dar mais, Senhor. Mas Deus fala assim: é agora que eu quero que você vai e faça. Digo ao fraco, eu sou forte. Irmãos, viver isso na prática não é fácil, irmãos. Mas Deus nos faz viver para nós aprendermos. Deus quer que você tenha experiências com Ele, como Josué teve, irmãos. Nós estamos hoje no capítulo 11, até o 24, vamos aprender muito ainda, para que você encoraje pessoas. Você seja um exemplo para as pessoas. Pessoas que estão vivendo a mesma experiência, até pior. Você leve para elas a palavra que vai dar bom ânimo. Irmãos, é necessário, falando isso para mim primeiro, vivermos essas experiências, para que Deus dos céus, que está vendo nós gravar esse vídeo aqui, essa palavra chegando ao seu coração, ao meu, te dê a vitória por completo. Aleluia. Versículo 22 e 23, vamos encerrar. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel, somente ficaram alguns em Gaza, Egate e Asdod. Assim Josué tomou toda essa terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as tribos, e a terra descansou da guerra. Então, irmãos, entendemos aqui que nas regiões ali sul, norte, ali, leste, oeste, Josué ele foi, venceu. Irmãos, teve completa batalha, completa vitória. Vemos aqui uma parte do livro de Josué que a terra descansou da guerra. Vamos entrar no próximo vídeo, irmãos, 12 em diante, uma outra situação que Josué viveu, irmãos. Viveu só de vitória? Não, teve obstáculos, teve adversidades, porque Josué vivia no mundo, irmãos. No mundo, em você e em mim, há imperfeições. Josué ia viver com isso ainda, irmãos, só com o povo de Israel ali, irmãos. E vamos aprender muito ainda, amém? Hoje Josué capítulo 11 encerrado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, não esqueça, no nome de Jesus, irmãos,
Deixa aí o joinha, compartilha esse link, vamos fazer a obra do Senhor, vamos, irmãos, estar aí pregando enquanto é dia, usando essa rede social para que a palavra do Senhor seja levada, irmãos, e chegue aos quatro cantos dessa terra para a glória de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.